Então, gente, a aula vai estar gravada para quem tiver dificuldade de conexão ou não puder ver hoje, tá bom? Vocês estão enxergando? Sim, professor, dá para ver certinho. Sim. Tranquilo? Tá de bom tamanho aí para vocês? Sim, Tá ótimo. Então tá bom. Então vamos começar. Então a gente vai começar com anemias parte 1. Vocês podem me interromper qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Só relembrando lá da fisiologia, a eritropoiese, que é o caminho, então, que a célula vai fazer na medula óssea para poder virar hemácia. Então, existe uma parte da... Vocês lembram da célula tronco, que ela vai se dividir em todas as linhagens, tá? No caso da linhagem eritroide, o primeiro elemento que a gente consegue identificar visualmente é o proeritroblasto, tá? Então, a gente consegue ver morfologicamente essas células se dividindo na medula e saber quantos proeritroblastos tem, quantos eritroblastos basófilos, quanto policromáticos, quanto ortocromáticos. E aí, esse grupo de células precursoras da linhagem eritroide, que a gente consegue identificar morfologicamente, a gente chama de éritron. Tá? Isso a gente viu com vocês lá atrás na morfologia. Tá? Então, vocês observam que à medida que o proeritroblasto vai maturando para virar reticulócito e depois hemácia, ele vai perdendo o azulado do citoplasma dele, que é dado pelo conteúdo de RNA, e ele vai transformando esse RNA, então, em proteína, que é a hemoglobina, tá certo? Então, o citoplasma vai ficando rico aí em hemoglobina, e à medida que isso acontece, o núcleo da célula vai se condensando até que ele é expulso. Lembrem que a célula lixeira do organismo é o macrófago come esse núcleo nu, e aí vira o reticulócito. O reticulócito continua pendendo material genético. Nessa figura de baixo, que está no azul incresil, a gente faz uma coloração que marca o material residual aí do citoplasma da célula. Então, esses que têm ainda material genético no citoplasma são reticulócitos, e a hemácia aqui perto da setinha, né, que não tem setinha, você já não identificam mais esse resto de material genético. Tá? Então, a medula matura, forma o reticulócito, e sai da medula o reticulócito, passa um tempinho no sangue periférico e vira hemácia. Diga, qual que é a dúvida, Ana? No reticulócito, o restante de material genético é RNA? Isso, tá? Vocês estão consumindo esse RNA até virar hemácia. E é esse material que é marcado no cresil. Vocês estão vendo, né, os restinhos de RNA aqui dentro, tá? Tá bom? Tudo bem? Bom. Aqui é uma visão geral, então vocês veem o endócio, que é o local onde fica a célula tronco, se transforma em BFU, CFU, entra no éritron, que foi o que a gente conversou, passa do proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, expulsa o núcleo, vira reticulócito, mais ou menos 3 dias na medula, 1 dia em sangue periférico, e aí vira hemácia, tá? Na parte de baixo da tela, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um pulo que a célula está dando frente a uma hematopoiese de estresse, tá? Então, frente a uma necessidade aumentada do organismo, a gente consegue pular essas fases e a célula acaba saindo maior da medula óssea do que deveria, tá bom? Isso pode ser uma resposta a algum processo reacional que aconteça no organismo, tá? Bom, isso também vocês viram na fisiologia. Lembrar do receptor de eritropoetina, estão vendo aqui do lado o EPO-R? Então, lembrar que sempre que a regulação da produção das hemácias, ela acontece via rim, o rim secreta eritropoetina, quando ele sensa que tem hipoxemia chegando lá, ele entende que as hemácias não estão levando oxigênio suficiente, e ele aumenta a secreção de eritropoetina. A eritropoetina vai na medula óssea e dá um feedback, se liga nessas células aqui, até a fase de eritroblasto basófilo, e estimula a maturação da medula óssea para formar mais sangue, para transportar mais oxigênio. Tudo bem? Então, só lembrando aqui do feedback, então. Nas células mais precursoras, a gente tem outros receptores, como receptor aqui de GMSF, de interleucina, tem outros receptores que participam, mas do BFU até o eritroblasto basófilo, a gente vê o receptor aí de EPO predominando.
Bom, o que mais que é importante a gente relembrar antes de começar a parte da clínica, tá? Lembrem-se que esses 3 dias e meio que o reticulócito fica na medula e 1 dia no sangue periférico é um valor de referência para quem tem um hematócrito normal, para quem não tem anemia, tá? Como eu falei para vocês, se a pessoa está com anemia, está frente a um determinado estresse, a medula consegue jogar isso para fora mais rápido, tá? Mas esse tempo de reticulócito, essa meia-vida do reticulócito, ela é fixa, vai dar 4,5 dias. O que vai diferenciar é o tanto que ela fica na medula ou o tanto que ela fica no sangue periférico. Então, observem aqui do lado esquerdo. No hematócrito de 45, vocês têm esse tempo normal, 3 dias e meio na medula e 1 dia no sangue periférico. No momento que eu caio e começo a ter anemia, vamos lá para o hematócrito de 15, tá? Eu passo a ter 1,5 dia apenas na medula óssea e passo a ter 2,5 dias em sangue periférico. Tudo bem? Por que é importante esse conhecimento? Quando vocês fazem um hemograma desse paciente que está com 15 de hematócrito e pedem um reticulócito, a máquina não sabe que a medula óssea está com 15 de hematócrito e está jogando o reticulócito para fora antes e, portanto, ele, em vez de estar vivendo 1 dia, que é o que ela está programada para entender, ele está vivendo 2 dias e meio. Então, ela conta 2 vezes e meio reticulócitos, achando que a medula está produzindo 2 vezes meio mais. E não é, tá? É só que ela está jogando ele para fora um pouco antes, como uma resposta ao estresse. Por isso que a gente precisa corrigir o reticulócito, tá? Então, é por esse motivo, se vocês não entenderem, me perguntem, que eu explico de novo, eu sei que é complicado isso, mas é por esse motivo que a gente não pode pegar o reticulócito que a máquina contou e tomar aquele número como verdadeiro. A gente tem que corrigir aquele número para o valor de hemoglobina do paciente, tá? Então, lembrem-se, a máquina que conta reticulócito, ela entende que aquele reticulócito que ela está contando é para uma medula que está produzindo um hematócrito de 45, uma hemoglobina normal, entre 12 e 15, tá? Ela não sabe que a medula está jogando reticulócito antes, que ele está vivendo mais, tá? Ou seja, tem mais reticulócito porque eles estão vivendo mais, e não porque está produzindo mais. Vocês entenderam? Pode repetir, professor? Por favor. Então, o reticulócito, ele vive 4 dias e meio antes de virar a hemácia. Vocês viram que a barrinha é fixa, tá? Para um hematócrito de 45, se eu não tenho anemia, eu não tenho que produzir hemácia de forma rápida, jogá-la para fora de forma rápida, tá? O que acontece? Eu tenho 3 dias e meio de reticulócito vivendo na medula óssea e 1 dia no sangue periférico, tá? Então, a máquina que conta esses reticulócitos, se ele vive 1 dia e ela está contando hoje, cada reticulócito que ela conta realmente equivale à produção de 1 reticulócito, vocês entenderam? Se eu tenho um grau de anemia, aquele reticulócito vai ficando no sangue periférico, porque ele sai antes da medula óssea. Então, em vez dela enxergar aquele reticulócito uma vez, ela vai enxergar 2, 3, dependendo do nível de anemia, tá? Não porque a medula está produzindo mais reticulócito, mas porque ela está jogando ele antes para fora, porque essa barrinha é fixa, tá? Da vida de 4,5 dias. Se a gente está com anemia, ela pega, em vez dele ficar 3 dias e meio na medula, ele ficou 1,5 e aumentou o tempo de vida do reticulócito no sangue periférico, tá bom? Então, quando a máquina de hemograma libera o resultado do reticulócito para vocês, ela libera um resultado de reticulócito como se fosse para um hematócrito de 45, tá? Para um hematócrito normal. A gente precisa corrigir, se nosso paciente tem anemia, a gente precisa corrigir esse reticulócito para o nível de anemia que o paciente tem. Eu vou ensinar vocês a fórmula que a gente usa. Eu só estou ensinando o porquê da gente corrigir, tá? Porque ela joga ele antes para fora. Então, não é que ela está produzindo mais reticulócito, é que está vivendo mais no sangue periférico. A gente tem que corrigir isso. Tudo bem? Já eu vou mostrar para vocês como é que faz a conta, tá? Bom, se a gente vai começar a ver, né, nos casos clínicos, então, hemoglobina, hematócrito, hemácia, o conceito de anemia, então, vai ser a redução desses índices hematimétricos. Isso impacta, como a gente sabe, a hemácia é um pacotinho de hemoglobina, e a função da hemoglobina é levar oxigênio para os tecidos.
tá? Então, acaba que impacta no transporte de oxigênio, a gente já comentou isso. A gente vai ver os outros índices hematimétricos. Diga, Max. Em uma anemia, os três precisam, estar reduzidos, ou pode ser só um, pode ser só dois? Como funciona isso? Então, numa anemia real, geralmente os três estão reduzidos, tá? O que acontece? Às vezes você tem um paciente muito desidratado e aí o hematócrito sobe, mas quando você hidrata o paciente, ele corrige, Sim. tá? Uma outra situação que pode acontecer, e que eu vou ensinar vocês hoje, é o traço talassêmico. No traço talassêmico, vocês vão ver que as hemácias estão elevadas e a hemoglobina está baixa. Tudo bem? Então, porque é uma doença genética. Na verdade, o traço é doença, o traço é uma alteração genética que faz com que as células fiquem piquititinhas, tá? Então, para ela conseguir levar aquela mesma quantidade de hemoglobina, são produzidas mais hemácias. E aí, um diagnóstico diferencial com ferropriva. Tá? Então, na ferropriva, o que vai acontecer? Vai cair a hemácia, vai cair a hemoglobina e vai cair hematócrito. No traço, não. No traço, não. No hematimétrico, a gente vai ter o HCM e a gente vai ter o CHCM. Observem aqui que o VCM é o hematócrito dividido pelo número de hemácias, o HCM é hemoglobina pelo número de hemácias, CHCM é hemoglobina por hematócrito. E geralmente, para a gente calcular, estimar o hematócrito do paciente, eu botei a formulazinha aqui para você. A hemoglobina é igual a 0,34 vezes o hematócrito. Então, para uma hemoglobina aqui de 12, a gente está estimando aqui um hematócrito de 35. Mas dá mais ou menos 3 vezes. Então, se vocês fixam mais ou menos 3 vezes, vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto que dá, tá? E o RDW é o índice de anisocitose, isso cai em prova de residência. Então, por exemplo, na ferropriva, vocês vão ter hemácias diferentes. Então, vocês vão ver que o RDW, ele varia, ele sobe. Na talassemia, como a mutação ela é genética, elas são todas pequititinhas iguais, o RDW é normal, tá? Então, o RDW pode ajudar vocês também no raciocínio diagnóstico. Bom, os valores de hemoglobina, geralmente em mulher, a gente considera anemia abaixo de 12. Vocês vão ver que no HUB o cutoff é 11,7. Então, isso varia um pouco para a população local, tá? Mas mais ou menos em torno de 12. No homem, anemia abaixo de 13. Nas mulheres grávidas, existe uma diluição da gestação, principalmente mais para o final da gestação. Então, o valor de referência é um pouco mais baixo, é em torno de 11 de hemoglobina, tá? Nas crianças também varia, vocês vão ver que nos hemogramas a gente solta conforme o valor de referência da idade e sexo. Bom, então aqui, considerando homens e mulheres, tá? Só para vocês verem que existe uma variação dentro desse ranking normal. O ideal é que cada cidade, cada local, pegue o número de doadores rígidos, tá? De várias faixas etárias e estabeleça os seus valores de referência. E lembrem que varia com a altitude também. Então, em locais de maior altitude, a gente tende a ter uma hemoglobina mais alta, tá? Então, coloquei aqui para vocês situações especiais. 2,5% da população normal vai estar acima ou abaixo da faixa de referência, porque é uma curva, né, de Gauss. A população de altas altitudes tende a ter hemoglobina mais alta, tá? Se vocês lembrarem dos jogadores de futebol, quando eles estão para irem treinar em regiões, irem para um jogo importante em regiões de grande altitude, geralmente eles treinam aonde? Eles treinam lá na Serra, no Rio de Janeiro. Eles treinam em grandes altitudes. Grandes altitudes, você tem um ar mais rarefeito. Tá? Você dá esse feedback para você produzir mais hemácia. Se você produz mais hemácia, você transporta oxigênio. Se você transporta mais oxigênio, você consegue ser mais eficaz. Tá? Então, é isso, essa estratégia que eles usam para irem treinar, para irem jogar em outros locais de grande altitude. Tá? E correrem o mesmo tanto que quem mora naquele local corre. Tá? Tabagistas, atletas, tá? Eles podem ter um aumento do volume plasmático. Os atletas também, os atletas de alto rendimento, eles de maratona, por exemplo, eles hemolizam as células indo para o final da maratona, eles começam a hemolizar, tem um pouquinho de hematura, então eles podem ter perda crônica de ferro também, tá? Os idosos,
podem ter alterações de hemograma, as gestantes, que a gente já conversou, geralmente, então, no final da gestação, existe esse aumento da massa, do volume plasmático, que é superior ao aumento da massa eritrocitária. Então, você faz meio que uma anemia dilucional da gestação, tá? O uso de inibidor da ECA, ele diminui a eritropoiese, então é até uma estratégia que a gente usa na polistemia pós-transplante renal, tá? Os afro-americanos também tendem a ter uma hemoglobina um pouquinho menor, tá? E perdas sanguíneas agudas, lembrem-se que para equilibrar uma perda sanguínea aguda, você leva em torno de 36 a 48 horas. Então, se o paciente chegou exsanguinando e você coleta o hemograma desse paciente, ele pode estar normal ainda, tá? Você tem que dar um tempo para essa perda, então vocês vão estimar a reposição do paciente baseada na perda dele, não no hemograma, tá? No momento que ele está chegando sangrando. Bom, isso não vale para perda crônica, tá? A perda crônica é mais devagarzinho, o hemograma já consegue refletir o que está acontecendo. E a desidratação eu já tinha comentado com vocês. Não é incomum essa situação de ligarem para a gente pedindo parecer e a gente vai no PS porque tinha uma polistemia e quando você chega no PS o paciente foi hidratado e a polistemia desapareceu. Tá? Então, lembrem-se que essa é uma situação que acontece muito, vômito, diarreia, etc. Dengue, né? Dengue é uma situação que a gente vive muito aqui também, da hemoconcentração, da poliglobulia também na hemoconcentração. Bom, então a gente divide os sinais em sintomas, a gente tem as anemias agudas, a gente tem as anemias crônicas. Nas anemias agudas, vocês vão ter pacientes mais sintomáticos, porque eles não tiveram tempo de se adaptar com aquele nível de hemoglobina. Então, vocês podem ter dispneia, palpitação, tontura, fadiga. Nas anemias crônicas, o paciente já chega um pouco mais adaptado, ele tem bem menos sintomas, mas se isso é muito tempo, se é muito crônico, o paciente começa, por tentar fazer bater o coração para tentar girar mais rápido o sangue, para circular mais hemácia, ele acaba fazendo uma insuficiência cardíaca de alto débito, tá? Então, ele pode chegar para vocês já com ICC e com sintomas relacionados à cardiopatia, tá? Então, eu botei um exemplo aqui para vocês de ajuste tecidual. Então, um paciente sem anemia, tá? Ele começa a cair a hemoglobina, ele começa a aumentar a extração de oxigênio tecidual dele, e isso é possível equilibrar um determinado nível. A partir de 5 de hemoglobina, por exemplo, você já não consegue mais aumentar o débito cardíaco suficiente para equilibrar, então, a falta de hemoglobina, e acaba tendo que transfundir o paciente, tá? Bom, em termos de sinais clínicos, a gente pode ter palidez, icterícia, úlcera de membros inferiores, alterações das unhas, por exemplo, como coiloníquia, glossite, tá? Quelite, glossite, a gente vê muito isso em deficiência de vitamina ou de ferro, o sopro cardíaco por conta dessa tentativa de compensar a anemia, a taquicardia, e eventualmente os pacientes podem cursar com esplenomegalia, isso vai ajudar vocês a identificarem a etiologia, muitas vezes, do que está acontecendo. Voltando aqui para o reticulócito, a gente já comentou deles, tá? Então, lembrar que no hemograma normal, a gente não consegue ver esse conteúdo de RNA do reticulócito, o que a gente vê é essa policromasia. Estão vendo aqui que tem umas células que estão um pouquinho mais escuras do que as hemácias? Vocês conseguem enxergar? Sim. Essa policromasia aqui que a gente está vendo, provavelmente, se eu fizer um CRESI, é um reticulócito, tá bom? Porque o reticulócito é maior do que a hemácia, tá? Em anemias hemolíticas, por exemplo, a gente tem uma medula funcionando bem, ela joga esses reticulócitos para fora para tentar compensar, eles saem maiores, tá? E eventualmente vocês podem ter massas nucleadas ainda, os ortos, os eritroblastos, que é essa célulazinha aqui no canto que vocês estão vendo, tá? Bom, então, em geral, o valor de referência também varia um pouco de laboratório para laboratório, vocês têm que ver o que vocês estão usando, mas mais ou menos de 0,5 a 2, 2,5 o valor de referência de reticulócito, tá? Bom, os reticulócitos absolutos variam de 25 a 75 mil ou 100 mil, dependendo também do laboratório, tá? Em geral, uma medula que está funcionando bem para responder a uma anemia, ela consegue gerar mais do que 100 mil reticulócitos. Esse vai ser o parâmetro que a gente vai usar aí no raciocínio. Bom, então tem essas duas continhas que vão chegar no mesmo lugar daquilo que eu expliquei lá atrás para vocês, dos 3,5 um dia do reticulócito.
É só ir mais fácil, porque a gente não precisa decorar a cada qual hematócrito, qual é a minha vida do reticulócito no sangue periférico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a hemoglobina do paciente, dividir pela hemoglobina de referência, aqui no caso 15, e multiplicar pelo reticulócito contado pela máquina, o reticulócito relativo que ela contou. Então, vamos pegar o exemplo de baixo para vocês entenderem. Pode ser a conta feita com a hemoglobina ou a conta pode ser feita com o hematócrito, tudo bem? Então, tanto faz. Então, no exemplo de baixo, eu coloquei a conta feita com o hematócrito. Vou deixar aqui do lado só para vocês fazerem um comparativo. Esse paciente aqui chegou com 18% de hematócrito, tá? Tinha 2 milhões de hemácias e tinha um reticulócito relativo de 3%, tá? Esse reticulócito, em relação ao valor de referência lá de cima, ele tá normal, diminuído ou tá elevado? Elevado. Elevado. Tá? Tá elevado. Só que esse paciente tem 45 de hematócrito? Não. Ele tá com anemia, esse paciente? Tem 18 de hematócrito. Então, a máquina contou 3% de reticulócito. Se esse paciente tivesse um hematócrito de 45, a máquina não sabe que ele está com anemia. Tudo bem? Tá? Vocês sabem, vocês estão vendo que ele está com 18 de hematócrito. Então, vocês não podem aceitar esse valor contado pela máquina. Vocês têm que corrigir esses 3% de reticulócito para o nível de anemia do paciente. Como é que a gente corrige? Vamos na conta. A gente pega o 18% de hematócrito, divide pelo hematócrito de referência, que é 45, e multiplica pelo reticulócito relativo que a máquina contou. Quanto que dá isso? Façam a conta. Sem olhar a conta embaixo. Vamos fazer a conta junto. Então, ó, 18 dividido por 45 vezes 3. Tá? O meu reticulócito relativo corrigido, ele é 1,2. Vocês fizeram a conta? Fiz, deu 1,2. 1,2. Ele está aumentado, na verdade? Não, tá normal. Ele não está aumentado, gente. Tá? Então, olhem como pode levar vocês para o caminho errado do raciocínio diagnóstico. Um paciente que chega para vocês com uma anemia, que vocês olharam um reticulócito de 3%, vocês vão pensar, opa, essa medula está funcionando porque o reticulócito está alto. Pode ser que seja uma anemia hemolítica. Exemplo, tá? Vocês iriam para um raciocínio completamente equivocado. No momento que vocês corrigem o reticulócito, vocês dizem, não, esse reticulócito está de 1,2. Essa medula não está sendo capaz de corrigir, de fazer mais do que 100 mil de reticulócito absoluto. Tá? Ela não está sendo capaz de funcionar. Então, eu não posso ter um raciocínio de anemia hemolítica com esse paciente. Tudo bem? Então, vamos continuar o raciocínio, tá? 1,2. Se eu pegar as hemácias em milhão desse paciente, 2 milhões de hemácias, e corrigir e dividir por 100, eu vou ter 24 mil de reticulócitos absolutos, tá? Então, se eu tenho 24 mil reticulócitos absolutos, essa medula está funcionando? Não está funcionando, gente. Então, vocês estão diante de uma anemia hipoproliferativa, tá? E se vocês não soubessem fazer a correção do reticulócito, vocês iam dizer que era uma anemia hiperproliferativa. Todo mundo entendeu? Desculpa, como foi feita a contagem da quantidade de reticulócitos absoluta? Olha só, tem a forma que eu escrevi aqui para vocês, que é como o livro faz, e tem a forma que eu faço, que eu acho mais fácil, tá? Então, como é que eu faço? Eu pego o reticulócito relativo que a máquina contou, que é os 3%, tá? Multiplico pelo hematócrito do paciente 18, que foi dado pela máquina também, tá? Divido pelo hematócrito de referência, que era 45. Vocês estão com relativo de 1,2, concordam? Tá? Aí vocês pegam o reticulócito relativo de 1,2 e multiplicam pelas hemácias do paciente em milhões mesmo. Multipliquem 1,2 por 2 milhões. E como é 1,2%, vocês dividem por 100. Aí vocês vão chegar no número de 24 mil. Ah, sim, obrigado. Entenderam?
E tem a forma que ele está fazendo. Seria de contagem absoluta? Absoluta, tá? Porque o seu raciocínio, se a medula está funcionando ou não para responder aquela anemia, é se ela consegue fazer mais ou menos do que 100 mil reticulócitos, tá? Então, uma medula que está sana, que está funcionando, que tem combustível, que não está doente, frente a um processo de anemia, sangramento, hemólise, etc., ela consegue proliferar, tá? Ela consegue jogar reticulócito para fora. O reticulócito fica alto, o reticulócito corrigido fica alto. Ela faz mais de 100 mil de reticulócito absoluto corrigido, tá? Mas uma medula que está doente, não tem ferro, não tem B12, tem mielodisplasia, tem leucemia infiltrando, tem qualquer outra coisa infiltrando, ela está doente, ela não consegue fazer o reticulócito frente a um processo que requisita ela. O reticulócito é baixo. Tá? Eu tive um caso, gente, alguns anos atrás, de uma moça que trabalhava comigo, que ela começou a fazer... Ela estava com uma queixa de cansaço, e ela foi fazer um reticulócito, o reticulócito dela fez um hemograma com reticulócito, tá? E o reticulócito dela veio alto, não lembro se era 5, 6, ele estava alto. O reticulócito relativo não corrigido, tá? E aí, quando a gente fez a conta, o reticulócito absoluto dela era baixo. E ela tinha uma reação leucoeritoblástica no hemograma, um reticulócito baixo, tá? Que pode indicar invasão medular por alguma doença estranha. Eu fiz a medula dela e estava toda infiltrada por câncer de mama, tá? Então, só mostrando para vocês que se eu tivesse entendido que aquele reticulócito que estava alto, eu não teria feito o raciocínio correto, eu teria pensado em hemólise. Vocês estão entendendo a importância de vocês corrigirem o reticulócito? Sim. Todo mundo entendeu? A Ana quer fazer uma pergunta, Sim. Vamos lá. Professora, é importante sempre fazer a contagem absoluta, né? Porque nesse caso a contagem relativa ainda está dentro da normalidade, que seria 1,2. A pergunta é, essa medula consegue produzir mais que 100 mil reticulócitos corrigidos? Essa é a pergunta de vocês. Ela consegue, ela está funcionando. Ela não consegue, ela não está funcionando. Então, vocês vão ver que nos próximos slides a gente vai estudar as anemias hipoproliferativas, naquela em que a medula não está funcionando, e na próxima aula, que é na sequência, a gente vai ver as hiperproliferativas. Então, todo o raciocínio de vocês frente a um caso de anemia começa com a primeira pergunta: quanto está o reticulócito absoluto corrigido desse paciente? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Quem que está na lista? Primeiro é o Alexandre ou a Alessa? Podem fazer a pergunta. Alexandre. Eu só queria tirar uma dúvida. Sempre a gente vai precisar corrigir esses reticulócitos, esse paciente, ou não nem sempre? Raramente o laboratório libera reticulócito corrigido, tá? A maioria dos laboratórios não liberam. Ah, entendi. Então é algo que a gente rotineiramente vai ter que fazer praticamente com todos os pacientes. Gente, eu estou frisando isso tanto com vocês porque é o erro mais comum que eu pego, tá bom? O pessoal não faz o reticulócito corrigido, começa o raciocínio todo errado, tá? O nosso laboratório não libera corrigido, os laboratórios particulares de Brasília não liberam corrigido, tá? Vocês têm que fazer a correção, tá bom? Ok. Alessa. Oi, professora. Só uma pergunta, que existem duas fórmulas possíveis, né, que a senhora explicou, e daí tem uma outra em que o denominador é 15, mas no caso esse denominador seria o hematócrito do paciente, né, que não necessariamente seria 15, poderia ser 25. O denominador é o valor de referência. Vocês têm que entender a fórmula. Então, se eu tenho hemoglobina, o valor de referência da hemoglobina é 15. Ah, tá, desculpa. O hematócrito, o valor de referência do hematócrito é 45. Vocês têm as duas opções, tá? Entendi, eu, na prática, uso mais hemoglobina do que hematócrito. A gente fala muito mais hemoglobina, mas vocês escolham a de vocês, tá bom? Vocês têm as duas opções, tá bom? Obrigada. Nada. Gilberto. Gilberto? Bom, acho que ele deixou a mãozinha levantada. Bom, entendido o reticulócito, tá? Então, por favor, sempre que fizerem uma investigação de anemia, peçam reticulócito, tá?
A gente vai classificar, então, as anemias como falta de produção, excesso de destruição e perda de sangue, tá? Como que é o reticulócito na falta de produção? Corrigido. Como é que eu sou reticulócito corrigido na falta de produção? Está com falta de Acredito que seja baixo. É baixo. Perfeito. Tá? Como que é o reticulócito corrigido de vocês no excesso de destruição? Na hemólise, por exemplo? Aumentado. Alto. Aumentado. Perfeito. Como que é o reticulócito corrigido de vocês na perda de sangue? Aumentado também. Aí depende, tá? Por que que depende? Porque se é uma perda crônica, como é que vai estar o ferro desse paciente, que é o combustível da medula? Diminuído. Baixo. E aí vocês vão conseguir formar reticulócito? Não. 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 E se for uma perda aguda em que o paciente tem ferritina boa, tem estoque? Aí a medula vai estar sob incentivo para produzir mais. Perfeito. Vocês entenderam o raciocínio? Tá? Perfeito. É isso aí. Tá? Bom, então sempre que a gente tiver falta de produção, a gente tem os reticulócitos corrigidos baixos, e aí vocês vão estar diante de várias causas. Falta de eritropoetina, hipotiroidismo, hipogonadismo, falta de tecido eritropoético, por injúrias químicas, físicas, medicamentosas, infecciosas, aplasia de medula, síndrome melodisplásica, inflamação, infiltração de medula óssea, como invasão por leucemia, mieloma, metástase de tumores sólidos, tá? Carência de ferro, B12 e ácido fólico, tá? Então, quando vocês veem que o reticulócito está baixo, vocês vão ter que afastar essas coisas que a gente está conversando. E é óbvio que a gente começa pelas coisas mais fáceis. Vocês vão avaliar um perfil de ferro, um perfil de B12, fazer um TSH, fazer a história do paciente, tá? Lembra a questão do andrógeno? Não é à toa que o homem tem hemoglobina maior do que a da mulher, tá? Não é uma causa, por exemplo, de policitemia, só lembrando, é o uso externo de testosterona, que está muito na moda, tá bom? Então, a falta dele também faz cair, tá? Então, só para vocês fazerem um raciocínio. E o excesso de destruição? A gente vai ter reticulócitos corrigidos aumentados, tá? O que leva a excesso de destruição? Defeitos na membrana, defeitos do eritrócito, agressão ao eritrócito. Nos efeitos do eritrócito, eu posso ter defeitos de membrana, defeito nas enzimas do eritrócito, nas hemoglobinopatias, as talassemias. A gente pode ter na agressão ao eritrócito parasitas como a malária, venenos e toxinas, traumas como as microangiopatias e a agressão imune, que são os anticorpos. Bom, se a gente tem perdas hemorrágicas, o raciocínio a gente já conversou, mas não tenho capacidade de responder mais ao sangramento, eu faço um reticulócito baixo. Bom, primeiro raciocínio concluído, como está o reticulócito corrigido do paciente. O próximo raciocínio, diga, Alessa. Não. Desculpa, professor. Opa. É só porque eu fiquei só um pouco em dúvida, porque, assim, em perdas crônicas, parece que tem reticulócito elevado, né? Mas eu fiquei só em dúvida porque eu achei que essa deficiência de ferro ocasionada não poderia... O reticulócito é baixo. Oi? Perda crônica, o reticulócito é baixo. Porque você ao contrário. Desculpa. Tá bom? Perda aguda, você tem um estoque cheio. Não deu tempo de perder ainda. Você consegue se recuperar, o reticulócito é alto. Tá desculpa, bom? Professor, eu confundi. Perfeito, não tem sem problema. Então, uma vez que já fizeram o primeiro raciocínio frente a um caso de anemia, vocês já se perguntaram como é que está o reticulócito do paciente de vocês, a segunda pergunta que vocês vão fazer é como estão os índices hematimétricos. Como é que está o VCM e o HCM do paciente, tá? Porque aí vocês vão ver que a gente vai ter as anemias microcíticas, hipocrômicas, as normonormos, normocíticas, normocrômicas e as macrocíticas. E isso também ajuda a gente a estreitar o tipo de causa de anemia do paciente. Então, vamos lá. Aqui eu já tinha começado com vocês, tá? Tinha dado esse exemplo no início da aula. Aqui na esquerda vocês estão vendo uma talassemia, tá? Em que todas as células são modificadas, mas são todas iguaizinhas. Então, vocês vão ter um RDW normal, tá?
Numa anemia ferropriva, vocês começam a ter células grandes, células pequenas, células bem diferentes. Porque no momento em que você começa a perder o ferro, vocês lembram que as hemácias vivem 120 dias, tá? Acho que esse é um conceito que todo mundo tem. E quando você vai perdendo devagarzinho o ferro, umas vão estar com mais perdas e outras com menos perdas, tá? Então, vocês vão ter hemácias de tamanhos diferentes. E aí o RDW sobe, tá certo? Igual está mostrado aqui na figura. Bom, e para a gente dizer na lâmina se uma célula está grande ou está pequena, a gente costuma usar como padrão de referência o núcleo de um linfócito normal. Observem aqui ele no alto à esquerda. Então, numa anemia normocítica, o tamanho da hemácia é muito parecida com o tamanho desse núcleo de linfócito. Numa anemia macrocítica, a hemácia é maior do que o núcleo do linfócito do paciente da lâmina. E numa anemia microcítica, como essa aqui, está bem pequititinha, vocês observam que a célula fica bem pequenininha, menor do que o núcleo de referência do linfócito. Tá? Na anemia hipocrômica, vamos observar primeiro o normal que é aqui em cima. Geralmente, essa palidez central da hemácia, ela corresponde a 1/3 da célula. Na anemia hipocrômica, observa como aumenta a palidez central, ela é muito mais do que 1/3 da célula. Então, olhando a lâmina do paciente também, a gente consegue estimar se ele está com se ele está com hipocromia, como é que está o índice, está macrocítico, normocítico ou microcítico. Bom, então vamos começar com um casinho clínico. Essa é uma paciente de 22 anos, em que estava queixando de moleza e fraqueza, mais ou menos há uns 4 meses, adinamia, intolerância aos médios esforços, e essa paciente ela tem um fluxo menstrual de 15 dias a 2 anos. Isso é normal? Não. Eu acho um pouquinho longo, né? Não é normal, tá, gente? Então, o fluxo menstrual geralmente 3, 4 dias acabando, tá? Então, isso não é normal. Então, se chega para vocês uma paciente jovem, tá? Que está com fluxo muito aumentado, menstrual, queixando de cansaço, qual que é a primeira hipótese de vocês? Anemia ferropriva? Seria claramente a primeira hipótese, que é a principal causa de anemia no mundo, né? Tá? Ok, vamos examinar essa paciente. Ela está descorada de 2 cruzes. Observem que o pulso dela está estável, tá? Ela não está taquicárdica. Essa perda é crônica ou essa perda é aguda? É crônica. É crônica, do tempo dela se adaptar com o nível de anemia que ela está. Tá? Ela não está hipotensa, ela está estável, hemodinamicamente estável. Tá? E no exame físico não foi observado nenhuma outra alteração, somente um edemazinho de uma cruz de membros inferiores. Bom, exames dessa paciente, ela está com 5 de hemoglobina, 5,7 de hemoglobina, o VCM dela, que deveria ser 88, está 56, está microcítico, o HCM, que deveria ser em torno de 30, está 15, tá? Então, vocês têm uma anemia com célula pequena e célula descorada, tá? VCM vê tamanho, HCM vê cor, vê hemoglobina, certo? Então, uma anemia hipocrômica microcítica, tudo bem? Como é que está o RDW dessa paciente? Ele está? Está aumentado. Aumentado. Vocês vão pensar em talassemia nesse caso? Não. Já começa aqui Não. no exame físico. Talassemia geralmente está básico. A gente já nem pensa nisso. Mas se a gente não tivesse examinado a paciente, com esse RDW, a gente não ia pensar nesse aqui, tá? Ela não tem alteração nas outras séries do sangue, leucócitos e plaquetas normais. É uma anemia microcítica hipocrômica, tá? Qual que é a primeira pergunta que vocês fazem aqui para esclarecer a causa? O que vocês querem que está faltando? O reticulócitos? Isso, perfeito, os reticulócitos, tá? O reticulócito dessa paciente está 0,5. Se a gente corrigir, gente, ele vai dar mais baixo ainda, tá? Então, o corrigido dela, eu já calculei aqui para vocês, está dando 8.000, tá? Essa medula está funcionando? Não. Tá? Então, ok, vocês já sabem que é uma anemia hipoproliferativa, microcítica e hipocrômica, tá?
qual que é a principal causa? Vocês acabaram de falar. Falta de ferro, certo? E então, quais exames vocês vão pedir para esclarecer se é falta de ferro ou não? Ferro sérico. E ferritina. Ferritina. B12. Transferrina. E B12, talvez? A saturação de transferrina e a capacidade de ligação do ferro. Esse é um perfil de ferro completo, tá? A B12, gente, às vezes eu peço, porque a gente vai ver, eu vou mostrar ao longo da aula para vocês, que na gastrite atrófica, tá? Ou na cirurgia bariátrica, tá? Geralmente a gente tem dupla falta, a gente tem falta de B12 e de ferro, tá? Então, eventualmente, se a história clínica para mim não tá clara, eu peço B12 também, tá? Mas se não tá clara, nesse caso tá muito clara que ela é menstrual, tá bom? Por que, então, professora? Eu não entendi, perdão. Eu vou explicar para vocês. Daqui a pouco a gente entra em megaloblástico, eu vou explicar para vocês, tá? Existem anemias carenciais em que você tem a deficiência combinada, tá? Então, na atrofia do estômago, você, por alterar a secreção de suco gástrico, você não consegue absorver ferro no duodeno e nem soltar a B12 para absorver a B12. Você faz dupla deficiência, tá? Já já a gente chega lá. Mas nesse caso aqui, eu sei a causa, está muito clara a causa na história clínica. A paciente sangra 15 dias, tá? Então não tem por que pedir B12, tá? Bom, então, sempre que vocês estiverem diante de uma anemia microcítica hipocrômica, avaliem o estoque de ferro do paciente. Se o estoque de ferro dele tiver diminuído, tá? Vocês estão diante de uma anemia ferropriva. Se ele estiver normal, vocês podem estar diante de uma talassemia, de uma anemia de doença crônica e de coisas mais raras, como anemia sideroblástica, intoxicação por chumbo, deficiência de cobre, tá? Bom, vamos ver o perfil de ferro dessa paciente. O ferro sérico dela está baixo, a capacidade total de ligação tem que estar alta, porque se o ferro está baixo, você está ávido por ligar o ferro, a saturação de transferrina está baixa e a ferritina dela está de 1. Então, fechou o diagnóstico, tá? A gente tem que olhar o estoque. Um outro erro muito comum que acontece é se olhar apenas o ferro sérico, tá? Na anemia da inflamação, o ferro sérico está baixo e a ferritina está normal ou alta, tá? E você não tem falta de ferro na prática do paciente. Então, não se olha apenas o ferro sérico, a gente tem que olhar o contexto todo e olhar a ferritina, tá bom? Então, fechou o diagnóstico, se trata de uma anemia por deficiência de ferro. Aí vamos às causas, tá? Quais são as causas de falta de ferro, tá? Ou eu não estou absorvendo, ou eu estou perdendo demais, tá? Ou eu não estou ingerindo, tá? Então, são as principais causas, tá? Então, um paciente muito desnutrido, ou um paciente completamente vegetariano, lembrem que o ferro M está mais disponível na carne, às vezes a paciente só fica comendo carboidrato, né? Ou o caso da cloridria, que eu comentei com vocês, cirurgia bariátrica, que desvia o duodeno para fora do trânsito, a gente deixa de absorver o ferro, tá? H. pylori faz atrofia do estômago, muda o pH de novo e vocês também não conseguem absorver o ferro, tá? Então, esses são defeitos de absorção, tá? Vocês podem ter doença celíaca, que causa uma atrofia das velocidades do duodeno e também altera a absorção de ferro. São todas causas possíveis, tá? Vocês podem ter perdas aumentadas, como nesse caso, um fluxo menstrual aumentado, um sangramento gastrointestinal, do paciente que faz doação de sangue, paciente que hemoliza cronicamente por hemoglobinúria, porque corre, ou etc. Tá? Sempre olhar parasitoses, que é bem comum aí no nosso meio. Tá? Lembrar das neoplasias, principalmente nos pacientes que não são jovens. Vocês não podem dar um diagnóstico de anemia ferropriva numa mulher que não menstrua ou num homem e achar que não precisa investigar a causa, vamos só repor o ferro. Pode ser um tumor, tá? A gente tem a obrigação de dizer para esse paciente que não é um tumor, tá? E aumento das necessidades. Na criança em crescimento é bem comum fazer falta de ferro, a paciente gestante é bem comum fazer falta de ferro, a lactação também, tá bom? Então, são todas causas que vocês têm que investigar, tá? Investigar e tentar corrigir, tá? Então, exemplo, nessa paciente com fluxo menstrual aumentado. Se vocês deram um diagnóstico, é o fluxo menstrual, e aí?
Aí vamos conversar com a paciente, olha só, vamos fazer um ultrassom, vamos ver se você tem um mioma que está sangrando, que dá para a gente ressecar, ou não, você não tem um mioma, e aí a gente vai ter que regular o seu fluxo menstrual, porque é uma alteração hormonal, vamos dar um anticoncepcional, vamos colocar um DIU de Mirena, tá? Então, tudo tem que ser conversado. Se vocês não corrigirem a causa, essa paciente vai continuar sangrando. Vocês vão continuar dando ferro, ela vai continuar sangrando e a conta não vai fechar, tá bom? Bom, alguns sinais e sintomas específicos da falta de ferro, a gente pode ter a pica, o paciente quer comer terra, quer comer tijolo, quer comer gelo, tá? Isso às vezes o paciente tem, tá? A síndrome de Plummer-Vinson, que é essa membrana aqui que vocês estão vendo, tá? Levando uma disfagia associada com o caso. A coiloníquia, que é essa unha em colher. Esclera azul, atrofia de papilas linguais. Queilite angular a gente vê também, tá? Alopécia, cai cabelo. Uma das queixas mais frequentes que as mulheres chegam pra gente, meu cabelo tá caindo muito. Aí você faz a ferritina tá baixa, então vocês repõem, às vezes aí o cabelo para de cair, tá? E na lâmina vocês podem ter essas alterações de forma, né, também das hemácias, tá? Que são, por exemplo, as hemácias em lápis ou cigarro que eles falam. Bom, então, lembrar que a gente absorve diariamente 1 a 2 miligramas de ferro. E a gente perde diariamente, por descamação de epitélio, 1 a 2 miligramas de ferro, tá? Então, é uma conta o que entra, sai, e é muito constante a nossa massa de hemoglobina. E a grande quantidade de hemoglobina que a gente tem vai estar nessa massa eritrocitária. Não vai estar na absorção nem na perda, vai estar nessa massa eritrocitária que fica recirculando, tá? Então, no nosso intestino, tá? A gente vai absorver 1 a 2 miligramas de ferro. O ferro, na velocidade intestinal, ele vai... Eu não lembro se eu coloquei essa... Não, foi na outra aula, foi na aula da fisiologia. No enterócito, quando ele entra pela velocidade, passa pelo enterócito, ele vai ser absorvido, ele vai ligar na transferrina, tá? Então, que é o que está mostrando aqui. Cada transferrina vai carregar 2 moléculas de ferro. E a transferrina vai levar, então, esse ferro para os tecidos, tá? E o tecido que mais vai utilizar esse ferro vai ser a medula óssea para poder formar a hemoglobina. A gente vai ter em torno aqui de até 2,4 gramas de hemoglobina circulando na nossa massa eritrocitária. Depois de 120 dias, as nossas hemácias ficam velhas, senescentes, e morrem, são fagocitadas, então, pelo nosso macrófago. O nosso macrófago reprocessa, então, esse ferro, tá? E esse ferro, então, recircula para formar nova hemoglobina. Então, você vê que a maioria do ferro não sai do nosso organismo, ele fica recirculando, tá? Bom. Uma outra coisa que vale a pena lembrar, para vocês lembrarem, é que a nossa ferritina é uma proteína, ela reflete o estoque de ferro, a ferritina do sangue, reflete a ferritina que está no tecido, tá? Que é o nosso estoque, mas ela também é uma proteína de fase aguda, tá? Isso é muito importante de vocês saberem. Então, em estados inflamatórios, como na artrite reumatoide, na insuficiência renal crônica, o cutoff da ferritina, que nosso habitual é em torno de 40, mais ou menos, tá? Ele é mais alto. O cutoff na artrite reumatoide é 70, o cutoff na insuficiência renal é 100, tá? Então, se eu estou com um paciente dialítico que está com 70 de ferritina, esse paciente precisa de reposição de ferro. Se eu estou com um paciente com artrite reumatoide que está com 50 de ferritina, esse paciente precisa de reposição de ferro. Tá? Uma parte da anemia, da anemia dele lá é da inflamação, mas a outra parte da anemia dele é por falta de ferro, tá? Em geral, isso é muito importante vocês verem também, os laboratórios colocam o cutoff de mulher de ferritina em torno de 10, de homem em torno de 20, tá? Mas na prática a gente vê que a partir de 30, 40, a gente já consegue ver que a pessoa está com falta de ferro e responde realmente a reposição. Eu uso muito na minha prática o cutoff de 40, tá? Bom, sempre que eu peço também um perfil de ferro para avaliar um paciente, eu costumo combinar ele com as provas inflamatórias. Eu peço em paralelo o VHS e o PCR. Porque se o VHS e o PCR estão normais, eu sei que aquele valor de ferritina reflete realmente o estoque de ferro do organismo, tá? Bom, então, quais são os estágios de deficiência de ferro que a gente vai ver? Então, vocês vão ter primeiro uma medula óssea que estava normal e que passa a ter um ferro ausente, ou seja, o nosso estoque cai, a ferritina cai, tá?
A ferritina, então, vai para baixo de 30, 40, dependendo do cutoff de referência. No próximo estágio, o paciente começa a ter uma diminuição de saturação de transferrina, hipocromia e microcitose, e um aumento da capacidade de ligação do ferro, tá? Isso tudo antes de ter anemia. E no próximo estágio, se vocês não corrigirem, o paciente passa a ter anemia, tá? Vice-versa é real também. Vocês começam a repor o ferro para um paciente, ele estava com anemia, ele corrige primeiro a anemia, e aí se vocês pararem nesse momento o ferro, ele vai voltar a ter, porque vocês não corrigiram o estoque. Aí vocês têm que manter a reposição de ferro, passar a hipocromia e microcitose, encher o estoque, encher a ferritina, tá bom? Aqui é só um algoritmo de raciocínio. Se vocês têm uma anemia com VCM baixo, vocês checam o estoque de ferro, tá? E vocês vão avaliar as principais causas. Tá? Então, anemia ferropênica, está com estoque baixo, vocês deram um diagnóstico, vocês vão raciocinar. É uma mulher gestante, que é óbvio, da gestação, não precisa fazer uma investigação a mais, uma mulher que menstrua muito, ok, tá óbvia a causa, não precisa fazer uma investigação a mais, ou não, ou é uma mulher que não menstrua, um homem, que aí eu preciso investigar porque não tem porque tá sangrando. E aí vocês vão atrás de causas de sangramento, que podem ser causas mais graves. Geralmente a gente faz endoscopia e colonoscopia. Essa sequência que eu coloquei que a gente usava na USP, a gente fazia colonoscopia primeiro para quem tinha mais de 50, se viesse normal a gente fazia endoscopia, e para quem tinha menos que 50 a gente fazia endoscopia primeiro e depois colonoscopia. Na prática, gente, como a gente funciona por APAC, demora tanto para marcar uma ou outra, eu peço as duas ao mesmo tempo, tá? O que saiu primeiro a gente vê, mas peço sempre um sangue oculto nas fezes, que a gente já consegue ter uma noção se o paciente está sangrando ou não. Bom, e o tratamento da anemia ferropriva, uma vez que vocês tenham fizeram um diagnóstico, como é que a gente vai corrigir, tá? Bom, então, o paciente que não come, não ingere folhas, não ingere carne, enfim, o paciente que só se alimenta de carboidrato, ele eventualmente vai fazer falta de ferro. Vocês têm que orientar ele a aumentar o ferro na dieta, isso é uma das primeiras coisas. E vocês podem, se for uma anemia leve, que o paciente não esteja descompensado, vocês podem começar a repor o ferro oral, tá? Eu costumo repor esse ferro que a gente tem mais fácil, que tem disponível no SUS, é o sulfato ferroso. O sulfato ferroso nosso tem em torno de 40 miligramas por comprimido, e eu costumo repor uma dose de 200 miligramas dia de sulfato de ferro alimentar, tá? Que dá mais ou menos dá em torno de 5 comprimidos dia, tá? Lembrar que o ferro é sempre melhor absorvido quando ele é feito em jejum, ou associado a alimentos cítricos ácidos, como, por exemplo, uma vitamina C ou um suco de laranja. Tá? Então, geralmente, a orientação é o paciente tomar 30 minutos antes das refeições, ou com água ou com suco de laranja. Tá? Agora, se vocês têm um paciente que ele está com risco de transfusão, ou que ele tem vocês detectaram que ele tem uma doença que ele não absorve ferro, um paciente com doença celíaca, um paciente de cirurgia bariátrica, tá? Ou um paciente que chegou está com ferro muito baixo, está com 6, não vai dar tempo de repor oral, vocês poderiam fazer a reposição endovenosa do ferro, tá? Para fazer a reposição endovenosa do ferro, a gente tem um cálculo em que a gente calcula o déficit de ferro, para a gente estimar a dose de reposição. Então, vocês estão vendo a conta aqui do lado? Todo mundo vendo? Sim. Tá, então, vamos fazer um casinho aqui, vamos estimar aqui um casinho, tá? Digamos que uma paciente de 70 quilos chegou para vocês com 7 de hemoglobina, tá? E por algum motivo, ou ela é intolerante a ferro oral, ou ela não responde a ferro oral, tá? E vocês precisam fazer a reposição injetável, tudo bem? Tá? Então, digamos que a hemoglobina alvo seja 12, tá? A paciente não está sangrando, o valor de referência do laboratório de vocês é 12. Como é que quanto de ferro vocês precisam repor para essa paciente de 70 quilos, que chegou com 7 de hemoglobina? Façam a conta. 12 menos 7 vezes 70 vezes 2,4. Quanto é que dá isso? Qual é o estoque de ferro? Oi? Vocês estão vendo a conta aqui? 500 aqui? Essa primeira... Não, 500 não, tá? A primeira parte da equação... Não, professora, qual é o estoque de ferro?
O estoque de ferro é 500. Mas vamos fazer a primeira parte da equação, tá? Que repõe a massa eritrocitária dela. Depois a gente vai somar o estoque, tá bom? Então, vamos pegar... 840. 12 menos 7 vezes 70 vezes 2,4. Então, 840. 840. Perfeito, tá? Com 840 gramas, eu vou repor a primeira parte da equação, que é a massa eritrocitária dela. Se eu parar aí, ela não repõe o estoque. Tudo bem? O estoque médio, gente, varia nas pessoas de 300 a 800 miligramas, eles colocam como média 500. Por isso que a gente usa 500. Então, a gente soma 500 para repor o estoque do paciente. Então, o déficit total dessa paciente é de 1.340 miligramas. Tudo bem? Entendido? Vamos lá. Ok. Deixa eu botar aqui numa parte do ferro aqui para vocês entenderem, tá? Cada ampola de Noripurum, que é o que a gente tem disponível no SUS, tá? Tem 100 miligramas de ferro. Tudo bem? Quantas ampolas de Noripurum eu preciso para normalizar a hemoglobina dessa paciente? 14. 14, perfeito, tá? A gente geralmente repõe 2 ampolas por sessão, dilui cada ampola em 100 ml de soro fisiológico, não pode ser glicosado, e corre cada ampola em 15 minutos, tá? Então, em 30 minutos, a gente repôs as 2 ampolas. Eu costumo dar um intervalo de 48 horas de uma aplicação para outra. Quantas sessões eu preciso para essa paciente repor tudo? 7. Ok, em 7 sessões a gente repõe tudo. Entendido como é que faz a conta do déficit de ferro e a reposição do ferro injetável? Tudo bem? Então, vocês vão prescrever Noripurum, 100 miligramas, 2 ampolas, mais soro fisiológico, 200 a 250 ml, a menor bag que a gente tem é de 250 ml, e ver em 30 minutos. E a cada 48 horas, total de 7 sessões. Entendido? Professora, Diga. eu não entendi como que a gente calcula quantas sessões a paciente precisa. Você fez o cálculo do déficit de ferro dela? Oi? Você fez a conta do cálculo? Quanto que foi o déficit de ferro da paciente? Não, eu não entendi muito bem. Achei bem confuso. Não consegui entender. Vamos voltar na conta para você fazer a conta, tá? Tá bom. Você tem uma paciente que não absorve ferro por algum motivo ou é intolerante ao ferro, tem que ser indicação de ferro injetável, tá? Ela pesa 70 quilos, ela chegou com 7 de hemoglobina. E a sua hemoglobina alvo é 12. Qual é o déficit de ferro dessa paciente? Faz a conta. Baseada nessa equação que está dentro da caixinha. Tá. R$140? Não. Não, é 140 a primeira parte da conta. Você vai fazer 12 menos 7 vezes 70 vezes 2,4. Mais o estoque do ferro. Mais os 500. Quanto é que dá no final? 1.340. Perfeito. Cada ampola de Noripurum que você tem 100 miligramas. Quantas ampolas de Noripurum precisa para repor 1.340 miligramas? Dá uns 14. 14 ampolas, tá? Isso. Como é que a gente faz? Vamos lá na bolinha que eu coloquei aqui para vocês. Aí cada ampola tem 100 miligramas. A gente dilui 2 ampolas, cada uma para 100 miligramas, ou seja, 2 ampolas em 200, sempre fisiológico, tá? E corre em 30 minutos. Ah, ótimo. Intervalo de 48 horas, 7 sessões, e repõe tudo. Entendido, gente? Alguma dúvida? Professora, Oi, diga. não pode ser soro glicosado porque diminui a absorção de ferro? Sabe que eu não sei te dizer por que não pode ser glicosado? A bula diz que não pode ser glicosado, tá? Posso Entendi. olhar para vocês essa pergunta. Ok. Tá? Bom, existe um outro ferro no mercado, que é o Ferrinject, que ele tem 500 miligramas por ampola, tá?
e ele permite fazer 2 ampolas de uma única vez, tá bom? Então, se a gente tiver disponível, e principalmente, imagina essa época de coronavírus que a gente tá, o paciente 7 vezes tomar um ferro, né? Uma opção que a gente tem para o paciente é fazer uma sessão de ferro inject com 1000 miligramas e uma próxima sessão com 500. Vocês mataram todas as... Também deu 1.500 para o paciente, vocês fizeram a reposição completa. Então, essa é uma outra opção que a gente tem também, tá? Bom. Outra coisa que eu gosto de frisar com vocês, tá? Aqui eu coloquei os tipos de ferro, tá? Vocês estão vendo? O sal de ferro, ferro total, ferro elementar, tá? Aqui é só um exemplo para vocês da quantidade de ferros orais que a gente tem no mercado. Nem eu sei tudo de cor, tá, gente? Então, vocês têm que escolher um ferro que vocês tenham mais... Se habituem mais com eles, de preferência uma versão de ferroso, uma versão de férrico, uma versão de solução, porque às vezes o paciente não consegue engolir, tá? Por que é importante vocês terem isso? Porque nem sempre o ferro que está na caixinha é o ferro elementar do comprimido, tá? Exemplo, o comprimido de Noripurum, ele tem 100 miligramas de ferro elementar, ele tem 100 miligramas na caixinha. O comprimido de Neutrofer, de 500 miligramas, ele tem 100 miligramas de ferro elementar, tá? Então, sempre que o paciente chegar usando um determinado ferro para vocês olhem a bula, vejam quanto de ferro elementar que tem naquele comprimido que o paciente está usando, tá? A meta de vocês de reposição para um paciente com anemia é 200 miligramas de ferro elementar dia. E para um paciente só com falta de estoque, ele não tem anemia, ele só está repondo estoque, 100 miligramas de ferro elementar dia, tá? Então, em geral, a gente leva até 6 meses para repor um paciente com anemia, 3 a 4 ali para regularizar a hemoglobina e mais 3 para estoque, e para repor só estoque em torno de 3 meses, tá bom? Depende também das perdas do paciente, tá? Se o paciente continua perdendo, às vezes a conta não fecha, vocês têm que fazer mais tempo. Bom, em relação a tomar o comprimido, tá, é um outro problema que a gente tem, porque o sulfato ferroso, apesar de ser melhor absorvido, tá, ele dá mais efeito colateral. Então, alguns pacientes têm diarreia, alguns pacientes têm constipação, alguns pacientes têm náuseas. Isso na gestante, por exemplo, especificamente, é mais complicado, porque ela já está com o intestino mais preso, ela já está mais enjoada, tá? Então, às vezes, a gente não consegue repor porque o paciente não toma o ferro que a gente passou. Tá? Então, é importante vocês terem uma opção de ferroso e uma opção de férrico. O férrico dá menos efeito colateral. O paciente tolera melhor, muitas vezes, apesar da absorção não ser tão boa quanto o ferroso, mas ele tolera melhor, ele usa o ferro e ele consegue, então, fazer a reposição. Tá? Custo-benefício, o férrico é mais caro e o ferroso é mais barato. Tá? Mas é melhor tomar do que não tomar. Bom, uma vez que vocês começam uma reposição de ferro, o paciente de vocês começa a fazer reticulocitose, vocês começam a destravar aquela medula que não estava conseguindo produzir reticulose porque não tinha combustível, tá? E mais ou menos no 10º dia, a gente vai ter o pico de reticulócito, e isso antecede a recuperação da hemoglobina, tá? Como é que vocês sabem se o tratamento de vocês vai dar certo? Se vocês fizeram reticulócito no 10º dia, o reticulócito subiu, tá? Vocês sabem que vai dar certo. Isso vale para ferro, vale para B12, vale para as outras anemias. Reticulócito subiu, vocês sabem que a medula está destravando, tá? Para que a reposição esteja dando certo, vocês esperam um aumento da hemoglobina de pelo menos 2 gramas após 3 a 4 semanas, tá? Bom, causas de vocês precisarem indicar ferro parenteral, a gente acabou de conversar, ou o paciente está com risco de transfusão, ou ele não tolera ferro oral, ou ele tem distúrbio de absorção, tá? Então, são as principais causas. Aqui eu já expliquei para vocês, tá? Então, tem essa primeira fase que eu falei para vocês, que a gente está corrigindo a anemia, e tem a segunda fase, tá? Que pode chegar até 6 meses, né? Que a gente está, no total, que a gente está repondo os estoques, tá? Em geral, 3 meses para cada fase acaba funcionando, tá? De 2 a 3 meses vocês repõem a hemoglobina, e mais uns 3 meses vocês repõem o estoque, alguns pacientes 4, tá? Mas, em geral, eu costumo checar a cada 3 meses. Então, eu deixo o hemograma para o paciente 3 meses depois, e depois vão com 6 meses, já com o estoque com a ferritina, para a gente ver se repousa, tá? Bom,
Isso a gente já conversou. Também já comentamos. Tá bom? Alguma dúvida de anemia ferropriva? Vamos ver um segundo casinho. Professora, Diz. só uma coisa. Se a absorção do ferro via oral é muito baixa, como é que a gente consegue repor o ferro só pela via oral? Porque mesmo tomando uma quantidade grande, você absorveria pouco. Você consegue elevar. Quando você dá o ferro, você consegue absorver mais. Às vezes 3, 4 miligramas dia de ferro, tá? Tá bom, obrigada. Você consegue absorver mais, mas você leva mais tempo. Digamos que você tem um paciente que tem que fazer uma cirurgia, você tem que levar a hemoglobina dele rápido para fazer uma cirurgia, tá? É um paciente com câncer, não adianta, você não vai esperar 6 meses subir a hemoglobina do paciente. Você faz um injetável, melhora o paciente e opera, tá bom? Porque realmente a taxa de absorção é baixinha, devagarzinho que você chega lá, tá? Bom. Tá bom. Bom, agora vamos para o segundo caso. Uma mulher de 48 anos que veio para avaliação de uma anemia microcítica refratária, tá? Ela fez várias reposições de ferro ao longo da vida. Olha o hemograma da paciente. O que vocês acham que é esse caso? Seria algum problema da medula, não? Vamos começar pelo raciocínio normal, tá? Então, vocês têm uma anemia. Como é que é o VCM dela? Tá menor que 80, é microcítica. E a hipocrômica também, tudo bem? Tá? Qual que é a principal causa de anemia microcítica hipocrômica? Anemia ferropriva. Ferropriva. Como é que tá a ferritina dessa paciente? Tá aumentada. Tá aumentada. Não é ferropriva, gente. Então, não é. A gente tem que ir para aquele diagnóstico diferencial das outras hipocrômicas microcíticas. Tá bom? E ela tem uma eletroforese de hemoglobina normal. Tá? O que vale a pena nessa paciente? Vamos olhar a lâmina? Vale a pena a gente olhar a lâmina dessa paciente. Se vocês olharem, vocês veem que ela tem, ó, umas hemáciazinhas em alvo. Tudo bem? O que mais que vocês querem de informação dessa paciente que está faltando? Vocês gostariam de saber como é que é o RDW dessa paciente? Como é que são as hemácias dessa paciente? Tava lá no slide, tá normal. Oi? O RDW tá aí no slide. Então, qual é a hipótese principal se o RDW está normal? A hipótese principal seria a talassemia. Lembrem-se de checar as hemácias, como eu falei para vocês, tá? Bom, no caso seria um traço talassêmico, tá? Não é doença, gente, é só traço. Então, só puxando a memória também lá da fisiologia, tá? Aqui a gente tem a hemoglobina A, a hemoglobina F e a hemoglobina 2, tá? Lembrem que a A, ela é alfa-alfa, beta-beta. A F é alfa-alfa, gama-gama. E a A2 é alfa-alfa, delta-delta, tá? Se eu tenho uma talassemia alfa, um traço alfa, por exemplo, quem que diminui? Pode repetir, professora? Por favor? Vamos lá. Primeira coisa, globina é diferente de hemoglobina, tá bom? Só para vocês não confundirem, que eu acho que é outra coisa que confunde, tá? Então, a hemoglobina A, ela é formada por 2 globinas betas e 2 globinas alfa, tudo bem? A hemoglobina F é formada por 2 globinas alfa e 2 globinas gama. A hemoglobina A2, que é do adulto, é formada por 2 globinas alfa e 2 globinas delta, tá? Igual tá desenhadinho aqui para vocês, tá? Digamos que vocês estão diante de um traço beta-talassêmico, tá? Exemplo, vocês fazem menos beta, tudo bem? Quem que sobra?
Vai ter relativamente mais hemoglobina Globina alfa. Globina alfa consegue fazer hemoglobina F, consegue fazer hemoglobina 2. Como é que é a eletroforese de um paciente com traço beta? Ela tem menos A, mais F, mais A2. Tudo bem? E na alfa-talassemia, vocês conseguem ver isso pela eletroforese? Não, porque as situações são as mesmas. Exatamente. Tá? Então, na alfa-talassemia, a gente vai fazer por diagnóstico de exclusão. Eu pensei em traço talassêmico, eu fiz uma eletroforese, eu vi que não tem aumento de A2, sei que a hemácia está elevada, e então provavelmente é um traço alfa-talassêmico. Tá bom? É por exclusão, é ao contrário. Tá? Bom, quando a gente tem uma talassemia real, uma talassemia major, por exemplo, tá? Vamos aqui olhar, tá? A gente não tem nada de beta, estão vendo? Tá? Então, o que acontece com a alfa? A alfa, ela se junta e ela se precipita, tá? Formando esses corpúsculos de Heinz, tudo bem? Tá? Os corpúsculos, e aí a gente vai ter uma hemoglobina defeituosa, levando a uma hemólise intramedular, tá bom? Tá? Então, a talassemia que vocês vão mais ver por aí, clínica, tá? É a beta-talassemia major, em que vocês vão ter um aumento da hemólise intramedular, tá? Então, apesar de ser uma anemia hemolítica, como é que vai estar o reticulócito desse paciente se ele morre dentro da medula óssea? Reduzido? Baixo. Tá? Um dos poucos casos de anemia hemolítica em que vocês têm reticulócito baixo, tá bom? E o que acontece com essa paciente de talassemia, tá? Que o rim entende? Que tem anemia. O que ele faz com a eritropoetina? Joga nas alturas. Aí a medula óssea entende, eu tenho que absorver mais ferro para formar mais hemoglobina. E tenta formar a série vermelha, mas a série vermelha dela é geneticamente defeituosa, ela morre dentro da medula óssea, tá? Essa medula vai ficando abarrotada de hematopoiese ineficaz. E a gente começa a ter essas crianças com defeito de crescimento, defeito ósseo. Tudo bem? Tá? Você começa a ter uma expansão da medula óssea, levando a esses defeitos ósseos, tá? E no raio-x dessas crianças, vocês observam que parece uma escova, tá? Essa expansão medular. A lâmina é muito típica também, vocês vão ter essas hemácias em alvo, hipocrômicas microcíticas, com um reticulócito baixo, tá? Esse é o quadro clínico típico. E o baço cresce, tá bom? Tá? Bom, como é que eu corrijo isso? Como é que eu faço com que essas crianças não tenham defeitos de formação? Diga, alguém está fazendo pergunta aqui. Alessa. Professora, eu queria saber, tipo, a beta-talassemia há um aumento da hemólise intramedular, mas por que somente a beta-talassemia? Os outros tipos de talassemia não tem esse aumento da hemólise? Somente a beta, eu estou te dando o exemplo da mais comum, não dá tempo de eu falar de todas. Sim. Sim, todas elas têm esse aumento da hemólise, né? O traço não, gente. Tá. Certo. Mas depende do grau de talassemia que vocês tenham. Se está precipitando tudo dentro da célula, vocês vão ter. As talassemias major, beta, que são as que vocês vão ver mais classicamente, vão ter, tá bom? Eu estou comentando os casos mais comuns, que não dá para a gente falar de tudo. Depois que vocês estão com os slides, vocês podem estudar os outros subtipos que tem aqui, tá? Certo, obrigada. Bom, como é que eu corrijo, então, para parar? Como é que eu paro essa alça de feedback do rim? O que eu faço para o rim entender que não tem anemia? Gente, como é que eu paro? Como é que eu faço para entender que não tem anemia? O que vocês fazem? Num paciente que tem uma anemia genética. Você aumenta a oferta de oxigênio? Como que você aumenta a oferta de oxigênio? Como que você melhora a hemoglobina desses pacientes, gente?
Transfundindo, gente. Transfusão. Tá? Vocês colocam esses pacientes desde criança em programa de transfusão crônico, tá? Tem que manter a hemoglobina pelo menos em 9, senão vocês têm esse feedback o tempo inteiro e vocês vão ter essas deficiências ósseas, tá? Tudo bem? E qual que é o problema da transfusão crônica? Cada bolsa de hemácia tem 250 miligramas de ferro. Qual que é o problema da transfusão crônica? Esse ferro tem por onde sair? Começa a acumular. Vai acumular no vaso. Começa a acumular. A gente viu que a gente perde quantos miligramas de ferro por dia? 1 a 2. 1 a 2. 1,2. Imagina uma pessoa que transfunde 2, 3, 4, 5 hemácias por mês. O que acontece? A transferrina vai sendo sobrecarregada, uma hora ela não consegue mais transportar ferro, esse ferro vai cair livre no tecido, o primeiro tecido lesado geralmente é rim, tá? Desculpa, rim, falei rim, geralmente é fígado, tá? Vocês começam a ter uma hemocromatose no fígado, hemocromatose no coração, hemocromatose nos outros órgãos, tá? Fígado vocês podem ter cirrose, coração vocês podem ter insuficiência cardíaca, gônadas vocês podem ter insuficiência gonadal, pâncreas vocês podem ter insuficiência pancreática, e vocês começam a ter um quadro de hemocromatose induzida, tá? Que não é genético, é uma hemocromatose por transfusão, tá? Então, esses pacientes, além de vocês colocarem eles em programa de transfusão crônica, vocês têm que quelar o ferro que vocês estão dando, tá? A gente tem 2 quelantes de ferro que a gente costuma usar. A gente tem o Desferazerox, que é o Ecjade, coloquei aqui para vocês, tá? O Ejade é oral. E a gente tem o Desferoxamina, o Desferal, tá bom? Tudo bem até aqui? Tá? E toda anemia hemolítica, tá? Vocês têm que repor ácido fólico. Lembre que os nossos estoques de ácido fólico são baixos. Isso vale para qualquer uma delas, tá? Então, no caso, voltando só para o caso, a gente parou para fazer um diagnóstico diferencial com talassemia maior, mas voltando só para o caso, tá? É muito comum a gente chegar para a gente traço talassêmico mino, em exame de rotina de trabalho, eles observam que tem uma microcitose no paciente, às vezes ele flutua entre uma leve hemoglobina baixa e uma hemoglobina normal, tá? Mas é um paciente que, quando vocês olham, a pista, as hemácias estão elevadas, tá? Então, essa é a pista mais fácil aí de vocês fazerem um diagnóstico diferencial com RDW normal, tá? Bom. Então, esse caso que a gente viu era uma talassemia mino, tá? Para fazer um diagnóstico diferencial de uma talassemia mino para uma anemia ferropriva, observem aqui, isso também é outra pista, o nível de VCM da talassemia mino está muito baixo para o nível de hemoglobina, e uma hemoglobina muito alta, ele destoa. Se fosse uma ferropriva, você esperaria uma hemoglobina muito mais baixa para aquele nível de VCM. E o RDW que a gente já conversou, a ferritina que a gente já conversou, é tudo diferente, vocês têm que ter um perfil completo, tá? Bom, caso 3 agora. A gente tem uma mulher de 44 anos que veio com uma febre baixa, um mal-estar, fez uma troca de válvula mitral há 1 ano. Ela está com 38,5 graus e um sopro mitral de 2 cruzes em 6 cruzes. Chegou com uma hemoglobina de 8 e um VCM de 85, ou seja, uma anemia normocítica normocrônica. Vocês fizeram os reticulócitos corrigidos, eles estão baixos. Vocês fizeram o ferro sérico, ele está baixo. O TIBIC está baixo, a transferrina está baixa, a ferritina está normal. É ferropriva esse caso, gente? O que vocês acham? Não, por conta da ferritina, né? Não é ferropriva, tá bom? Então, lembrar que a anemia da inflamação, ou da infecção, ou da doença crônica, vocês fazem um bloqueio também no metabolismo do ferro, o ferro sérico cai e o estoque fica bom, tá? E aí a gente está vendo que esse paciente está inflamado. Olha o VHS do paciente. O paciente está com VHS de 92, tá? E para comprovar que é uma anemia de inflamação, de doença, de infecção, foi feita uma hemocultura e ele tem um Streptococcus alfa hemolítico, tá? Ou seja, um quadro de endocardite bacteriana, tá? Então, sopro cardíaco, febre, troca de válvula recente e com estrepto crescendo na cultura, tá?
O ecocardiograma confirma, então, transtorácico, uma endocardite bacteriana subaguda, o paciente é tratado com penicilina e gente, e após 4 semanas a hemoglobina está de 11. Eu precisei dar ferro para esse paciente? Da anemia da inflamação, da doença crônica ou da infecção, vocês têm que tratar a causa de base. Quando vocês tratam a causa de base, a anemia melhora, tá? Então, só para a gente lembrar, qual que é o mecanismo da anemia da inflamação? Então, sempre que a gente está inflamado, a gente aumenta os níveis de interleucina 6. Isso estimula, então, a formação de um hormônio chamado epsidina. Esse hormônio se liga à ferroportina do intestino e à ferroportina do estoque do nosso macrófago e fecha as portas de absorção de ferro, tá? Se a porta do intestino de ferro está fechada, eu não absorvo ferro. O que acontece com o ferro sérico? Ele cai. Se a porta do meu estoque está fechada, eu não consigo usar o meu estoque para jogar para o sangue, então também ajuda o ferro sérico a cair. Mas como é que fica o meu estoque? Normal ou alto, a porta está fechada, tá? Então eu tenho ferro, mas eu não consigo usar o ferro que eu tenho. Isso é anemia da inflamação. Como é que eu resolvo a inflamação? Diminuindo os níveis de interleucina 6, diminuindo a epsidina, tratando a causa de base. Tudo bem? Tá? Que foi o que aconteceu com esse caso. Tá? Então, para a gente comparar aqui, anemia ferropriva, vocês têm ferro baixo, anemia de doença crônica, vocês têm ferro baixo. Vocês podem ter uma anemia combinada, vocês podem ter um câncer, por exemplo, com sangramento de trato gastrointestinal. Vocês podem ter uma doença inflamatória intestinal com sangramento de trato gastrointestinal, tá? Vocês podem ter também mista, tá? Bom, na anemia, sempre que vocês têm anemia ferropriva, vocês vão aumentar a transferrina para tentar captar mais ferro e vão diminuir a saturação, e a ferritina geralmente está baixa. Na anemia da doença crônica, vocês vão ter uma transferrina diminuída normal, uma saturação de transferrina diminuída normal e uma ferritina normal ou alta, tá? Quando vocês têm ambas, vocês podem ter a ferritina diminuída ou normal. Às vezes a gente tem a saturação que está diminuída, mas às vezes a saturação de transferrina ela sobe, tá? E existe esse receptor solúvel da transferrina, tá? Que é uma coisa que a gente não usa comercialmente, mas tem algumas publicações sobre isso. Ele tem um cutoff, tá? Então, a gente faz o receptor solúvel da transferrina pelo log da ferritina. Quando faz essa conta, e a gente tem uma conta que dá acima de 2, geralmente a gente tem ferropriva associada, tá? Então, se vocês tiverem acesso a esse exame, vocês conseguem fazer o diagnóstico de uma ferropriva pura para uma ferropriva combinada, porque as duas vão estar acima de 2 em relação à anemia da doença crônica, tá? Bom. Numa anemia de doença crônica, vocês tratem a doença de base, tá? E se for por uma causa inflamatória, por exemplo, tá? Que vocês não queiram transfundir o paciente, uma inflamação transitória, que ele em breve vai melhorar, vocês poderiam fazer EPO com ferro endovenoso. É uma forma também de elevar a hemoglobina do paciente até ele sair do processo inflamatório, tá? Então, existe essa opção. Bom, agora, a anemia da insuficiência renal. A anemia da insuficiência renal, ela é multifatorial, tá? A gente vai ter um componente de perda sanguínea por disfunção plaquetária da uremia, por conta do circuito de hemodiálise, por conta das flebotomias, coletas de sangue frequentes, angiodisplasia intestinal, que é mais comum nos pacientes urêmicos, e o uso de eritropoetina, que faz com que você use o ferro sérico também. Então, é comum vocês verem os pacientes de hemodiálise repondo ferro endovenoso junto com a eritropoetina, tá? Vocês podem ter uma diminuição da sobrevida do eritrócito pela uremia, tá? E aí vocês podem ter morte, hemólise intravascular, tá? Vocês podem ter hiperparatiroidismo secundário suprimindo medula óssea, tá? Vocês podem ter redução da sobrevida também pelo circuito de hemodiálise, fragmentação mecânica, tá? E a subprodução de EPO da própria insuficiência renal. Então, é multifatorial. Em geral, o tratamento é esse que eu estou falando para vocês. A gente faz o ferro endovenoso na sessão de diálise junto com a eritropoetina, tá? Bom, quarto caso. Essa é uma paciente de 53 anos que vem com uma fraqueza intensa há um mês, piorada há uma semana. Ela queixa também de uma sensação de ardor na língua, tá? Nega outros sintomas, nega uso de medicamentos, teve um emagrecimento de 4 quilos no período com formigamento dos pés. No exame físico, ela está em regular estado geral, escorada de 3 cruzes em 4, ictérica de 1 cruz.
com frequência cardíaca de 96, um pouco mais sintomática, então, pressão normal, e essa língua lisa, inflamada, né? Vocês observem também que ela também tem uma quelite angular aqui no exame, tá? Nos exames da paciente, a gente tem uma hemoglobina de 4, com um VCM alto, de 117, tá? E um RDW de 21, com leucócito baixo, 2.800, com diferencial normal e plaquetopenia. Então, é uma bicitopenia, além de que é um outro dado do hemograma, que é a presença de neutrófilos hipersegmentados. Tá? Como é que vocês investigam essa paciente? Anemia megaloblástica? Sim, a principal hipótese é de uma anemia megaloblástica, mas como é que vocês fazem a investigação? Sempre que vocês estão diante de uma anemia, o que é a primeira coisa que vocês pedem? Ver o reticulócitos? Reticulócito. Gente, por favor, eu quero que isso seja em unissono, a turma toda, tá? Sempre que vê uma anemia, pedir reticulócito, por favor, tá? Como é que é esperado o reticulócito dessa paciente? Se for uma megaloblástica. Pessoal, tem combustível para medula óssea? Tem, então vai estar aumentado? Não, gente, se está faltando B12, não tem combustível para medula óssea. Lembrem que para formar o nosso material genético, aquele ciclo da metionina sintase, formação de purinas e DNA, vocês precisam de B12 ácido fólico. Se não tem B12 ácido fólico, a gente não forma o sangue direito. Como é que vai estar o reticulócito desse paciente? É a mesma coisa do ferro. Se eu não tenho ferro, eu não formo hemácia direito. Se eu não tenho B12, eu não formo hemácia direito. Mas eu também não formo papila gustativa, eu também posso ter diarreia, tá? Porque aquelas células que se multiplicam mais rápido vão estar sofrendo mais com a falta da vitamina, tá? Como é que é o reticulócito dessa paciente, então, gente? Baixo. Ele é baixo, tá bom? Tá? E se vocês tivessem uma anemia macrocítica igual a essa, com reticulócito corrigido alto? Qual a principal hipótese? Hemolítica? Hemolítica, tá? Por que a anemia hemolítica é macrocítica, gente? O reticulócito é maior ou menor que a hemácia? Ele é maior. Joga muito o reticulócito para fora, quando faz a conta do VCM, o VCM vai lá para cima, tá bom? Bom, então sempre que a gente estiver diante de uma anemia macrocítica com VCM acima de 100, tá? A gente vai avaliar se os reticulócitos estão altos ou não. Primeira coisa é sempre avaliar o reticulócito corrigido. Se ele está alto, a gente pode pensar em hemólise ou hemorragia. Hemorragia a gente já conversou, tá? Se estão baixos, a gente interroga se é uma megaloblástica, tá? Primeiro passo, dosa CB12 ácido fólico, tá? Se B12 ácido fólico normais, a gente fica com as possíveis doenças de medula óssea, hipotiroidismo e doença hepática, que também podem cursar com o VCM mais aumentado, tá? Vale lembrar que se eu tiver um paciente que tem uma anemia ferropriva e uma anemia megaloblástica, tá? No mesmo paciente, o VCM vai para baixo por causa da ferropriva, vai para alto por causa da megaloblástica, então às vezes ele está normal, tá certo? E falei para vocês que em algumas situações a gente tem dupla deficiência, tá? Por exemplo, as atrofias de estômago, sejam elas por gastrite atrófica, por H. pylori, tá? Ou a falta de estômago por conta de uma cirurgia bariátrica, por conta de uma cirurgia de úlcera, uma gastrectomia, etc. Tá? Então, eu posso ter dupla deficiência. Então, é importante a história do paciente. Bom, continuando o caso, o reticulócito da paciente está 2%. Ou seja, ele está normal, gente? Tem que fazer o corrigido. Corrigido, perfeito. Se está com quadro de hemoglobina, quando vocês corrigirem, ele vai dar muito mais baixo, tá? É só fazer aquela conta que a gente viu. Então, eu já dei aqui o corrigido para vocês, ele está baixinho, ele está de 7.000, tá? A bilirrubina indireta dela está de 2, a gente viu no exame físico que ela estava ictérica. Então, eu estou diante de uma anemia hemolítica, concordam comigo? Tem uma anemia e bilirrubina indireta está alta. Então, não é anemia megaloblástica, é uma anemia hemolítica. E aí? O que está acontecendo aqui?
Eu estou formando hemácia direito se eu não tenho vitamina para formar o DNA da célula? O que vocês acham? Não, né? Não. Essa célula é a mesmo raciocínio da talassemia, gente. Essa célula se forma de forma defeituosa dentro da medula óssea. Se ela está defeituosa, a gente tem macrófagos na medula óssea. O que eles fazem com essas células defeituosas? Fagocitam. Fagocitam. A gente tem hemólise intramedular na anemia megaloblástica, tá? Por isso que a gente pode ter DHL elevado, por isso que a gente tem bilirrubina indireta elevada, tá bom? Tá? E por isso que o reticulócito é baixo, tá? Então, na anemia hemolítica externa à medula, o reticulócito é alto. Na anemia hemolítica intramedular, por hemólise intramedular, por hematopoiese ineficaz, tá? Não é hemólise, hemólise, enfim, a célula que morre dentro da medula óssea, tá? Vocês têm reticulócito baixo e sinais de hemólise, tudo bem? Tá? Na B12 é o protótipo, a célula fica defeituosa, ela fica grandona, a gente vê o núcleo dela, parece um salame hamburguês, a gente vê o DNA aberto, tá? Uma célula mal formada, ela morre dentro da medula óssea, tá bom? Bom, TGO e TGP normais, afastou doença hepática, DHL alto por conta de hemólise, tá? TSH normal. A gente observa no sangue periférico esses macrovalócitos, a hipersegmentação dos neutrófilos. Ixi, travou aqui. Tá? A hipersegmentação dos neutrófilos, a gente diz que está hipersegmentado quando vocês têm pelo menos 5% com 5 ou mais lóbulos, ou pelo menos 1% com 6 ou mais lóbulos, tá? E olha essa medula, gente, olha como a cromatina está fragmentada, tá? Esse é o protótipo de anemia megaloblástica. Vocês têm uma cromatina fragmentada por malformação realmente das purinas, né? Purinas, pirimidinas também, mas tá? A timidina é o principal afetado, tá? Então a gente forma um DNA defeituoso. Não sei se vocês lembram da fisiologia. Eles tentam fazer o organismo tenta corrigir a formação errada do DNA, colocando um radical de uracila, que é de RNA, isso é retirado e fica o buraco, tá? Então, vocês formam uma célula errada, que vocês vão ter um assincronismo de maturação do núcleo com o citoplasma, as células ficam grandes, gigantes, não conseguem maturar direito, núcleo fragmentado, elas acabam morrendo dentro da medula óssea, tá bom? Isso pode afetar todas as séries do sangue, por isso que a gente tem pancitopenia. Bom, foi dosada a B12 dessa paciente, ela está de 75, e o folato da paciente que está de 3,5, então é uma deficiência de B12, tá? Se eu tenho uma deficiência de B12, ok, eu vou repor B12, tá? Como é que a gente faz a reposição? A gente pode fazer a reposição oral, se for um paciente que a causa é não ingestão, por exemplo, um vegetariano restrito, que não come nada de carne, tá? Não vai ter B12. Tá? Eu posso fazer a reposição injetável intramuscular, que é a forma mais comum que a gente tem para aqueles pacientes que não conseguem absorver adequadamente a B12. Então, a gente costuma fazer citoneuria, uma ampola IM, uma vez por dia por 7 dias, depois a cada semana por 4 semanas, depois a cada 15 dias por mais 4 semanas, depois mensal, e depois a gente passa para trimestral. Isso geralmente resolve, principalmente esse boost mais intenso de B12 é necessário nos pacientes que têm sintoma neurológico, como essa paciente, tá? Ela tinha formigamento de pés, tá? Ou existe uma apresentação sublingual, que é uma apresentação importada, que funciona super bem também, que ela faz um bypass, coloca debaixo da língua B12 e ela é absorvida, tá? Bom, então só lembrando quais os pontos em que eu posso ter problemas na absorção de B12, tá? Então, comida, se o paciente não ingere, como eu falei para vocês, um vegetariano restrito, vocês não têm B12 chegando no estômago, tá? Observem que a B12 chega no estômago ligada a uma proteína, a proteína da comida, tá bom? E ela se rompe, ela solta da proteína da comida tendo ácido. Se eu não tenho ácido, se eu não tenho sala parietal, isso não vai acontecer, tá? Bom, uma vez que ela se solte da comida, ela se liga nessa proteína R da saliva, que é uma transcobalamina 1, tá? E vai descendo ligada essa proteína R da saliva até que chega aqui próximo de receber o suco pancreático, tá? A mesma célula parietal
que secreta que o ácido, o suco gástrico, ela também secreta, ela também produz fator intrínseco, tá? O fator intrínseco desce aqui, tá? Nesse momento ele não está associado à vitamina B12 ainda. Quando eles recebem o suco pancreático, a B12 solta da transcobalamina 1 da proteína, que é uma proteína dessa proteína R, e aí ela se liga então ao fator intrínseco. E aí agora o fator intrínseco junto com o B12 descem até o íleo terminal para serem absorvidos, tá? Se eu tenho falta do estômago por algum motivo, eu não tenho célula parietal nem para produzir suco gástrico, nem para produzir fator intrínseco. Se eu tenho problema pancreático, eu não consigo ter suco pancreático para soltar a cobalamina da proteína R. Se eu não tenho íleo terminal, eu tenho lesão de terminal, eu não consigo absorver o complexo cobalamina fator intrínseco. Se eu não tenho cobalamina, porque eu não ingiro, eu também não tenho nada disso, tá? Uma vez que a cobalamina passa, ela é absorvida, tá? Ela vai no sangue circular unida a transcobalamina 1 e a transcobalamina 2. E aí outra coisa importante, porque quando a gente dosa a B12 do sangue, a gente dosa a B12 total, tá? Em situações proliferativas, a gente aumenta a transcobalamina 1, e a transcobalamina 1 não cede B12 para o tecido, tá? Então, vocês podem ter B12, às vezes, em nível normal e funcionalmente baixas, tá? Quando a gente tem uma B12 baixa, tá? Seja porque está baixa total, ou seja porque está funcionalmente baixa, naquela via da metionina sintetase, deixa eu ver se eu botei aqui para vocês. Botei, tá? Nessa via da metionina sintetase, que vocês viram lá na fisiologia, tá? Depois puxem as aulas anteriores, tá? Quem que acumula quando eu não tenho B12? Eu não consigo transformar homocisteína em metionina, eu acumulo homocisteína, tá? Eu não consigo transformar metilmalonil-CoA em succinil-CoA, eu acumulo ácido metilmalônico. Tá? Então, sempre que eu estou avaliando uma deficiência de B12 ou ácido fólico, eu devo dosar homocisteína, porque vai estar elevada nas duas deficiências, e devo dosar ácido metilmalônico, porque vai estar elevada na deficiência isolada, na deficiência de B12, tá bom? Que aí vocês não caem nesse peguinho aí que pode acontecer da deficiência funcional da B12. Bom, existem várias causas, tá? Então, de não absorção, e a principal causa de anemia megaloblástica, é a anemia perniciosa, tá? Por conta da gastrite atrófica, no qual a gente faz um anticorpo anti-célula parietal ou antifator intrínseco, que é uma doença autoimune, tá? Então, a gente deve sempre avaliar o paciente com endoscopia para ver se tem atrofia da mucosa gástrica, tá? H. pylori é uma causa também, então vocês têm que ver se não tem H. pylori para tratar, e dosar os anticorpos anti-célula parietal e antifator intrínseco para ver se eles estão presentes, tá? Lembrar que a agressão crônica autoimune que gera essa atrofia aumenta o risco de câncer de estômago. Então, além de vocês darem B12 para esses pacientes, vocês devem seriadamente repetirem as endoscopias dos pacientes ao longo da vida, tá? Para fazer uma detecção precoce de câncer, se for o caso. Tá bom? Isso aqui eu já expliquei também. Tá, diferente da deficiência de ácido fólico, tá? Se vocês olharem a mesma via, ácido fólico, a principal causa de deficiência é vocês não comerem, tá? Vocês podem ver isso no etilista, vocês podem, ou nas anemias hemolíticas que vocês gastam mais rápido, enfim. Mas é a principal causa. Eu coloquei outras causas aqui para vocês estudarem, tá? Em geral, com um pouquinho de ácido fólico que a gente repõe, a gente já consegue repor bem o estoque e lembrar que o estoque dura em torno de 2 a 3 meses. Bom, o que acontece se eu não tenho ácido fólico? É o mesmo ciclo da vitamina B12. O ácido fólico vira metiltetraidrofolato, que é necessário, usa como cofator a B12 para formar tetraidrofolato. Tetraidrofolato vai para o metabolismo das purinas e aqui também síntese de pirimidina. Isso aqui tudo faz DNA, tá? Se eu tenho um prejuízo da formação de DNA, a célula fica defeituosa, como vocês viram, tá? Então, o folato, da mesma forma. Eu não tenho folato, eu acumulo homocisteína, tá? E eu faço um quadro de medula óssea muito parecido com a deficiência de B12. Por outro lado, o folato não dá quadro de neuropatia, ele não dá quadro neurológico, só a deficiência de B12 afeta os nervos, tá? Então, quais são as alterações neurológicas que a gente pode ter na deficiência de B12? A gente pode ter essa degeneração subaguda combinada da medula espinhal, com liberação piramidal, parestesia, geralmente é em bota em luva. Esse paciente começou nos pés, geralmente dos axônios mais longos, inicialmente.
tá? Pode ter comprometimento de substância branca, pode ter alteração de propriocepção, o paciente ele anda meio cambaleando, com falta de equilíbrio, e pode chegar até ter sinal de Babinski, tá? Algumas outras causas de anemia megaloblástica são medicamentosas, então 5-fluoracil, que é um quimioterápico, azatioprina, metotrexato, hidreia, o AZT, alguns anticonvulsivantes, alguns anestésicos. Tá bom? Então, a gente fechou a primeira parte aqui de anemias. Vamos falar rapidinho das outras. Diga. Só uma sugestão. Será que a senhora não prefere marcar uma outra aula? Porque está bem perto das 6. E a senhora tem o próprio simpósio da Liga, né? Será que vai dar tempo? Não, de falar tudo, eu tô vendo aqui que não vai dar tempo. Talvez dê tempo de falar um pedacinho. Vocês querem continuar semana que vem, anemias, então? Eu acho melhor, nem que a gente marque um horário extra. Tá bom. Então, tudo bem. Eu também acho. Tudo bom, gente, não tem problema, não. Então, tá bom, a gente marca um outro horário. Todo mundo preencheu a lista de chamada no Forms que eu coloquei? Sim. Então, na semana que vem, em vez da gente fazer hemostasia, a gente faz anemias. A gente fecha anemias, tá bom? E se der, eu inicio a hemostasia. Ok, obrigado, professora. Tá ok, gente? Obrigada a vocês. Ótimo. Muito obrigada, professora. Abraço. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se Professora. cuidem. Tchau, tchau. Professora, seria possível a senhora tem alguma indicação de bibliografia para a gente? Algum livro que a senhora acha bom para a gente poder consultar? Anemia, os livros de clínica vocês podem usar. Tem um livro do Zago, que é um livro de Ribeirão Preto, que está em português, vocês podem usar também. Eu gosto muito do Up to Date, eu acho o Up to Date muito bom para a parte de hemato, tá? Tem o Hoffman e o Hofbrand. O Hoffman é um tratado, eu acho muito profundo, mas tem o Hoffman, que é um pequenininho, que é até um que a gente indicou quando vocês estavam fazendo fisiologia, tá? Mas qualquer um desses tá bom. E tem o ASH-SAP, que é um que eu gosto, que é um programa americano também, que tá em inglês, né? Isso daí é só essa questão, tá? E, professora, uma outra coisa é que, assim, a nossa turma não teve nenhuma aula de fisiologia com a senhora. Aí, se a senhora achar que tem alguma aula importante de fisiologia, tem como a senhora nos mandar os slides dessa aula? A gente teve aula com a professora Flávia Piazeira. Tá. Aí, se tiver alguma aula específica de fisiologia... Eu vou fazer, gente, o upload, então, da aula de B12 e ferro para vocês, que eu acho que é a base para vocês entenderem, tá bom? Certo. E qualquer dúvida, vocês estudem, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira ou marca uma aula extra, tá bom? Obrigada, professora. Nada, gente. Então, tá bom. Beijinho para todos, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, muito tchau, obrigada. Tchau, obrigada, professora. Tchau, professora.